Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começando por aqui, tá? Já estamos com um quórum aqui excelente. Hoje, né, vamos sempre aí passar por todos os resultados dos fundos, né, e também trazer um pouquinho de um fundo novo também que a gente lançou, que é o M8 Yield. Vai ser o último fundo a gente mostrar aqui para vocês. Depois a gente passa a palavra para o Michel, ele comentar um pouquinho sobre o mercado. E depois a gente faz perguntas e respostas, né? E também, se vocês tiverem alguma coisa, podem ir perguntando no chat. E eu vou já pegando aqui, selecionando para o Michel responder ou para mim mesmo responder. Vamos lá. Opportunities, né? Acho que está aumentado aqui. Segue fechado, a gente está com um pouco mais de caixa esse mês, tá? O número de posições não mudou, né? O número de liquidez até 30 dias, né, segue aí acima de 40%. A subordinação júnior média é próximo de 32%, né, com 31,88%, e a perda média mensal também segue abaixo dos 3%. Né, um índice muito relevante para a gente e, ao mesmo tempo, muito bom diante do cenário que a gente está vivendo no Brasil de crédito. Tá? Em relação à rentabilidade, né, pelo esse aumento da taxa de juros, né, quase 15% na Selic, a gente segue aí batalhando próximo ali dos 120% no ano, tá? De retorno, com 118 neste mês agora. Tá? Com relação ao Advancer, né, vocês sempre observam que ele tem um pouquinho mais de cota sênior, desculpa, de mezanino, né? Então a gente tem aí 76% de cota sênior versus 81,80% do Opportunities, tá? Portanto, 5% a mais de cota mezanino neste fundo. Sempre foi combinado justamente para a gente chegar um pouco próximo ali do retorno do Opportunities. Obviamente que todos sabem que o Opportunities é um fundo que tem cotas ainda lá de trás, né, que ainda estão na carteira do fundo, que eram negociados a uma taxa um pouco maior, né, CDI mais 4, 4,5 na sênior. Então, ele tem um retorno um pouquinho acima do Advanced. O Advanced, em relação à liquidez, ele está com 46, quase 47% de liquidez, né, juntando, né, os fundos abertos de FDIC e o caixa de 6,23. Tá? Um índice excelente, prezamos por isso. Tá? Em relação à diversificação da carteira, ele tem um FDIC a mais do que o Opportunities hoje, né? E o patrimônio líquido dele aí na semana passada, né, bateu aí 1 bi de reais. Tá? Subordinação júnior, como é a mesma carteira, segue igual, 31,88%, igual do Opportunities, e o índice de perda média mensal também no mesmo patamar, 2,66. Tá? A rentabilidade, como vocês sabem, né, a gente tem aqui, é um fundo que tem performance, então ele paga um pouquinho mais aí, tem um pouquinho mais de custo, então ele fica um pouquinho abaixo do Opportunities. Então ele rodou aí no mês a 115 e no ano a 117. Tá? Com relação ao Strategy, que é um fundo para investidor profissional, né, ele vem tendo um crescimento gradativo, já estamos com 185 milhões quase ali de PL, dividido em 34 FDICs, sendo 37% em cotas subordinadas júnior. Né? Hoje, essas cotas são divididas em 15 FDICs sob a gestão M8. Lembrando aqui, cota júnior e cota mezanino, a M8, né, ou esse fundo só compra se for gerido pela própria M8, onde a gente tem o poder de veto, inclusive, de operações. Tá? Subordinação júnior média, aí por volta de 28%, né, e o índice de perda segue também bem abaixo dos 3%, né, próximo de 2,26%. Rentabilidade esse mês, ele ficou um pouco abaixo do mês passado, né? Nós estamos com 125%, mas no ano a gente segue perseguindo aí os 140% do CDI.
Lembrando que o Strategy virou 90 em 95, ou seja, ele também não tem o come cotas. Isso já faz até, acho que 3 meses, quase. Isso. Então, os 3 fundos hoje que detêm aí, em sua maioria, cotas de FDIC são isentos do come cotas. Benefício. Depois nós vamos falar do IOF. O Michel vai comentar um pouco, né? Um assunto aí bem polêmico ultimamente. Então aqui a gente traz aí, né, os 60 fundos que a gente tem no Opportunities. Então aquela questão do fundo aberto, né? Nós estamos com 38% em FDIC aberto no Opportunities. E fundos fechados 50, próximo de 56% e mais um caixa de 6%. Aqui a gente tem um índice 53,47 em FDICs geridos pela M8. Vocês vão notar que no Advance, no próximo slide aqui, vocês já enxergam um índice um pouco maior, de 73,61. De fato, as principais posições aqui do Advance são de FDIC geridos pela M8, e a sua grande maioria hoje. Esse número tá, mês passado, se não me engano, foi em torno de 75, caiu um pouquinho para 73. Em relação ao fundo aberto, a gente segue com uma posição forte aí de 40,59, né? Então 47%, quase 47% desse fundo com liquidez para 30 dias. Importante falar, tá? Se a gente somar as amortizações dos FDICs fechados, junto com a parte dos FDICs abertos em D30 mais o caixa, para D90, a gente já bate próximo aos 60% de liquidez, tá? Então, assim, a carteira está bastante líquida para um modelo de ativo, para um modelo de fundo que nem o Advance, o Opportunity, etc. Tá? Então, por mais que seja crédito estruturado, a carteira está bem líquida, tá? Se a gente for falar em números grandes, né, o fundo com R$ 1 bilhão, a gente está com 600 milhões para liquidez em 30 dias. 90. Tá? Então, super confortável para o momento de mercado que a gente está vivendo. Agora um pouquinho da carteira do Strategy. Né? Obviamente, o Strategy, como vocês sabem, para investidor profissional e é um D361. Então, a gente tem um pouco menos de fundo aberto, 31%. Né? E o caixa, a gente sempre trabalha com caixa aí bem justinho, né? Até porque a gente tem um prazo bem longo para executar os resgates. E hoje a gente quase não tem resgate provisionado, tá? É importante dizer que... Nesse fundo, quem está dentro está olhando o horizonte de 5 anos. É o que a gente costuma dizer, né? Para quem está entrando ou para quem já está dentro. Obviamente, como a gente só compra a cota mezanine sênior, isso representa quase 80% dessa carteira, 92,33% são FDICs geridos pela M8. Tá? Mudando agora um pouquinho para a renda fixa, então a gente está com Capital Plus e Previdência seguindo aí o mesmo modelo de gestão, né? Então, hoje por volta de 38% da carteira em cotas de FDIC aberto e sênior, tá? No Capital Plus. A gente tem hoje maior participação em debêntures, né? 23,85% e 19% letra financeira. E o caixa segue aí no ritmo que a gente gosta, entre 15% e 20%, né? Para uma liquidez de D32. A gente entende super coerente. Tá? Patrimônio líquido hoje do fundo, já superamos a marca de 300 milhões. É um fundo que, desde o início, entrega uma rentabilidade de 118%, no ano 110%, e nesse mês foi um destaque aí da casa com 115% de rentabilidade sobre o CDI. Tá? Nominalmente, isso está sendo muito bom, né? Então 1,14 no fundo de renda fixa, sem muita volatilidade. Desculpa, 1,31. 14%. 1,14 foi o CDI. Foi para a parte dele. Tá. Com Previdência, a gente, obviamente, tem um pouquinho menos em cota sênior de FDIC aberto, estamos com 24,27%. O limite é 25%, conforme as regras da SUSEP. O restante, né, uma posição ainda mais relevante do que no Capital Plus em debêntures,
momento virou um pouquinho ali para ter mais corporativos também, nesse último mês. A gente veio crescendo essa participação no corporativo. E diminuir um pouco o caixa, né? Vocês veem aí que a gente está com quase 22%, 23% de caixa. Também é um número excelente, que a gente gosta, entre 20% e 25% nesse fundo, até porque ele é D9. Tá? E letra financeira, a gente está aí próximo de 19%, muito próximo do que é o Capital Plus também. Né? Esse fundo, né, a estratégia dele, como um todo, já bateu 400 milhões. Tá? A gente está muito satisfeito aí com a performance do fundo, performance da gestão, acho que um trabalho aí de entendimento cada vez melhor do produto, tá? Que vem aí performando de acordo com a nossa vontade. Né? Hoje o fundo, né, sempre foi para rodar ali entre 105 e 110, essa foi a nossa vontade desde o início, hoje está, né, desde o início 111, no ano 107, e no mês aí também rodou 107% do CDI. Tá? Carteira desses fundos. Né? Então, a pulverização, como vocês sabem, não é uma pulverização enorme, né? Em 300 emissões que a gente tem no mercado, uma pulverização mais concentrada em alguns segmentos. Então, a gente pode ver o segmento, obviamente, financeiro, que a gente gosta mais, intermediação financeira e FDICs, e nos próprios LFs, nos bancos. Então, nesse fundo, a gente está com quase 60% da carteira no segmento financeiro. Depois, a próxima parte, com 20%, aí já é caixa. 80% é intermediação financeira e caixa. E depois a gente está dividido entre energia elétrica, transporte, um pouquinho de logística, um pouquinho de agro, né, não produtor rural, parte de mineração e siderurgia, que entrou um pouco mais na carteira. A gente tem uma participação interessante ali na JHSF, né, através ali do segmento de administração de shopping centers e imobiliário, saneamento, petróleo e gás e telecom. Né? São segmentos até que pagam um pouco menos hoje em dia de prêmio, mas são segmentos importantes aí e perenes, tá? Com geração de caixa. Nas letras financeiras, a gente está distribuído aí principalmente entre Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, né? São os principais bancos hoje de exposição. E passando aqui para a carteira do Previdência, a gente tem aí muito parecido, com menos FDIC, obviamente, como vocês sabem, até 25% quase de FDIC, mas o segmento financeiro também segue muito forte, né? Então, praticamente 45%, 47% hoje no segmento financeiro, mais o caixa. Então, a gente tem uma robustez bem grande aí para negociação no secundário e liquidez, tá? Agora, eu vou comentar um pouquinho, né, de um fundo novo que a gente lançou, estamos indo para o quarto mês desse fundo, que é o M8 Yield, Fundo de Investimento em Renda Fixa. Tá? É um fundo que veio com a ideia da M8 trabalhar também com os investidores em geral. Tá? Então, esse fundo realmente ele é para investidor em geral também. Portanto, ele tem uma participação em cotas sêniores de FDIC abaixo de 20%. Tá? Então, hoje nós estamos com 19,43% em FDICs, cota sênior, mais uma vez. Né? 39% em debêntures, né? Seguindo a mesma postura que a gente tem na carteira hoje, dos outros fundos. Tá? 19% letras financeiras. Né? E o caixa aí próximo de 11%, 12%. O fundo vem performando mais ou menos do jeito que a gente se propôs a fazer, né? Entre 105, né? 103, 105% do CDI, e ele vem desde o início performando 106. Tá? É um fundo com taxa de administração de 0,70, com 10% de performance e D9, né? Que também é uma prazo de resgate interessante, né? Para um fundo mais caixa. Tá? Patrimônio líquido do fundo, 182 milhões. Né? E aqui vocês veem o histórico dele nos últimos 4 meses. Tá? Seguindo muito em linha com o que a gente falou, né? De 105% do CDI. E aqui a carteira dele,
né, muito próximo do que é também nos outros fundos, né? Então, financeiro, 32%, FDIC 19%, e aí depois os títulos corporativos distribuídos, a energia elétrica sendo o seu principal posição nos corporativos. Tá? E o que é importante, né, acho que passar para o pessoal, para olhar a forma como a gente trabalha o crédito, né? A gestora, ela é uma gestora de crédito, então a gente segue sempre o nosso modelo, acho que é um modelo que a gente consegue escalar, né? E dentro das carteiras dos fundos, primeiro, a nossa preferência, obviamente, pelo setor financeiro, né? Apesar da gente também trabalhar a ponta do high grade, empresas, AAA, etc., mas que a gente gosta, e a gente sempre gostou muito da análise de crédito do setor financeiro, tanto para os FDICs financeiros, né, que é o que a gente fala, os multicedentes, multisacados, pulverizados, quanto para bancos. Mas o importante é que cada carteira vai trabalhar esses ativos, esse book de ativos, conforme a liquidez necessária para você conseguir suprir os prazos de resgate, que a gente vai olhar muito para essa ponta de liquidez dentro do mesmo modelo de gestão, né? Então, sempre olhando tanto para os papéis, para as debêntures, quanto para as LFs, quanto para os FDICs, sempre entendendo a questão da liquidez para esse mercado de renda fixa. A gente sabe como ele é volátil, a gente sabe como o investidor muda as posições, como o investidor, principalmente nesses fundos de resgate mais curto, gostam de mexer nas carteiras, então a gente tem uma grande preocupação em relação à qualidade do crédito e liquidez. Tá? Então, isso você vê nas carteiras, que a forma de gestão de todos os fundos é a mesma, o que muda é pulverização, liquidez, etc. E o tipo de cliente, né? Então, o Build realmente é para o investidor institucional, investidor em geral, né? É um fundo menos cotas de FDIC, justamente de acordo com a legislação, para abordar os investidores em geral, institucionais, que demandam, né, algumas peculiaridades aí, mas a carteira, de fato, né, é a mesma, né? Uma mudança ou outra ali, aqui vocês podem notar, como a gente fez fundo um pouco mais recente, a gente tem posição mais em BTG, Itaú, Caixa Econômica e Bradesco, sendo que nos outros fundos a gente não tem hoje, por exemplo, uma posição mais relevante no BTG. Né? Então, são ajustes finos, mas a carteira ela é a mesma. Tá? Então, acho que isso que o Michel comentou é muito importante também. A gente sempre vai trabalhar dentro de um book de crédito aprovado em comitê de crédito aqui no M8. Então, os papéis eles são aprovados para todos os fundos. A gestão, ela decide momento, taxa, qual é a duration do papel e aonde entrar conforme a liquidez necessária, conforme o modelo de liquidez do fundo. Tá? Mas não os papéis eles não são aleatórios, são todos aprovados aí dentro da gestora em comitê. Tá? Perfeito. Bom, Michel, acho que agora passar um pouquinho, né, do mercado, falar do IOF, a gente deve ter algumas pessoas que vão perguntar alguma coisa, a gente vai tentar aí ser o mais assertivo possível. É legal falar, né, cara? Começando a falar sobre mercado, a primeira coisa que todo mundo quer ouvir é a ponta da tributação, né? E aí você pode começar a falar com aquelas frases, né? O clichê, só sei que nada sei e o Brasil não é para amadores. Né? Então, assim, questão do IOF, tá? Para os FDICs, não ia mudar, depois a operação de desconto de recebíveis já estava se falando que ia tributar, agora o pessoal já está falando que vai continuar, na verdade, sem a tributação na ponta final para o desconto de recebíveis. Né? O que se fala agora é na questão do aumento do imposto na hora do resgate, né? Na verdade, você diminui para quem tem curto prazo e aumenta para quem tem longo prazo, não tendo mais aquela questão dos 15% virando 17,5%, que a gente ainda vai conferir na ponta dos FDICs, e a parte de aplicação de cotas, né? Que provavelmente deve vir alguma coisa aí a ser aprovada no Congresso de cobrar aí o IOF quando você aplica na cota de forma primária, não secundária, tá? Então, quando o Advanced for comprar uma cota, você entrar no 0,38, tá? A gente aqui já começou a se mexer, acho que eu já falei com uns 10 hoje, e falei, assim, da ponta investidora, da mesma forma que quando os juros sobem,
ou os juros caem, eles acertam os FDICs na hora de comprar as recebíveis e darem o crédito, acertam com os seus clientes esse aumento ou redução de taxa, a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Até para não atrapalhar a rentabilidade do fundo nesse 0,38. Então, já avisamos que a cota hoje, que eles colocam a mercado a CDI mais 3, ela vai ter que ser ajustada aí no primário para CDI mais 3,38. Tá? Então, isso já é um fato que a gente está conversando com eles. Em relação à tributação, IOF, etc., ainda a ver o que vai ser aprovado no Congresso, ainda a ver o que deve aparecer aí nos próximos dias, tá? Então, foi um choque de novo ontem para todo mundo, né? Da forma como está sendo feito, da forma como está sendo negociado. Então, primeiro você coloca o IOF para todo mundo, depois você senta para negociar. Então, a gente aqui também está no aguardo, olhando aí as próximas notícias, tá? Bom, em relação ao mercado de crédito em si, né, ao mercado em si, continua muito forte, né, o prêmio de crédito aí com a taxa 14,75, né, agora, até ontem a gente não sabia se a gente ia para 15 ou não, estava de novo comprado para a taxa ir para 15, agora com a inflação de hoje vindo abaixo da expectativa, já se acha que vai manter 14,75, de novo a gente não tem muito um norte aí para frente, né? Mas o prêmio de crédito ainda continua forte mesmo, esse 0,25 ficando onde está ou subindo. Então, o fluxo de dinheiro para o mercado de crédito privado continua bastante agressivo, tá? Então, a gente começa a entender justamente a liquidez mascarando o risco de crédito, tá? É muito crédito barato que não está valendo prêmio, tá? E o que a gente entende e o que a gente vê é que realmente as assets dos bancos estão tomando esse crédito. Desculpa, gente, vamos lá. Ponto de atenção que a gente tem visto aqui, tá? Mercado de FDICs crescendo muito, tá? Principalmente quando voltado para as empresas médias, tá? Então, a gente está olhando muito para essa questão de alavancagem das empresas, tá? Olhando justamente o risco, porque as empresas estão trocando, entre aspas, trocando dívida por um FDIC proprietário. E amanhã eles começam a tomar dívida em banco de novo, e isso está fora do sistema do Sisbacen, porque a dívida de um FDIC próprio, ela não entra no SCR. Então, muito cuidado com alavancagens, a gente continua fora desses FDICs de médias empresas aí, que as empresas proprietárias estão fazendo. Desculpa aí, tá bravo. Bom, economia já dando sinais aí de arrefecimento, a gente vê isso até na questão no volume de operações, a gente continua operando bastante os FDICs, porém, né, é um pouco demais do mesmo, a gente não vê um movimento crescente. Por mais que os bancos tenham retraído crédito, a gente não vê esse aumento da retração dos bancos, né? Essa retração dos bancos aumentando o movimento dos FDICs, tá? Até por conta da questão do risco de crédito, que ele continua bastante alto. A gente vê muitas recuperações judiciais aparecendo aqui, e a gente enxerga justamente essa travada na economia, né? O que a gente viu hoje com os dados de inflação, mas na ponta as empresas elas também estão segurando a produtividade, tá? Então a gente já começa a entender que a taxa de juros a 14,75 com a produtividade caindo, a gente já começa a ver mais um risco de crédito aí aumentando. Então, principalmente os multicedentes e multisacados, os FDICs que a gente atua, obviamente também começam a segurar um pouco para não tomar essas recuperações judiciais na cabeça, tá? Então, o mercado de FDIC alavancando muito, o que está crescendo é o FDIC de empresas, que é onde a gente resolveu segurar. Né? Ponto positivo aí para a originação que a gente tem dentro de casa, né? E para o relacionamento que a gente tem nesse mercado de multicedente e multisacado, que a gente consegue aí trabalhar as alocações e trabalhar o caixa bem equalizado aí
para não perder o retorno do fundo conforme o crescimento da carteira, tá? Então, estamos super tranquilos aí. Quem sempre pergunta para a gente ainda tem ativos sobrando, a gente tem dentro do relacionamento aí espaço capacity sossegado aí para suportar o crescimento que a gente está vendo, tá? Colocando um pouco na questão das taxas dos recebíveis, né, dos médios aí dos recebíveis, dos FDICs que a gente aloca, a gente não vê uma mudança muito grande, tá? Então, taxa média de aquisição dos recebíveis, que estava em 2,47 no mês passado, fechou em 2,45, tá, esse mês. O caixa subiu um pouco, até por questão desses movimentos que eu acabei de colocar, em cima de risco de crédito e conservadorismo aí dos nossos FDICs, foi de 7,80 para 9,40. Lembrando, tá? Até 15% num cenário desses que ainda é meio incerto, a gente considera aí aceitável e conservador, então não é algo que nos preocupa, tá? Subordinação júnior se manteve nos 32%, estava em 32,08, hoje está em 31,88. Rentabilidade das cotas júnior, que foi 3,38 em média no mês passado, esse mês ficou em 3,17. Acho que grande parte disso por conta do aumento do caixa, né? Então a rentabilidade da júnior cai porque o passivo dos FDIC está caro, né? Se a gente pensar numa média aí de CDI mais 4, então esse passivo acaba comendo a rentabilidade da júnior. Agora, índices como PDD se manteve de 2,60% para 2,66%. Isso explicado por uma liquidez da nossa carteira, hoje de FDICs em 95%, o que no mês passado foi 91%. Né? Então, assim, a gente está com a carteira bastante líquida, liquidando de forma muito saudável. Tá? E justamente a liquidez do mês passado, que era 91, porque a gente teve um aumento pontual de recompras para 3,40, né? Que ali eu falei que a gente isso já estava se acertando, que realmente tinha sido um período pontual. Esse mês as recompras caíram para 2,89, já abaixo de 3%, tá? Então isso também explica essa liquidez de 91 para 95, tá? Então, de novo, por mais que a gente enxergue muitas RJs, enxergue um cenário de risco de crédito alto, enxergue esse movimento das empresas desses pedidos, né, de recuperação judicial, geralmente o que a gente tem visto é que quando as RJs acabam entrando, né, a ponta dos FDICs ela já está meio que organizada e meio que acertada com os próprios FDICs. Então, a carteira continua liquidando. Tá? Então, nesse movimento, a gente está super tranquilo, principalmente quando a gente investe, né, quando a gente trabalha com esses FDICs mais conservadores. Né? Eu acho que em todos os lugares na carta a gente coloca que a gente até abre mão de prêmio de rentabilidade em relação à carteira como um todo, em prol da segurança. Né? A gente é uma casa historicamente mais conservadora, né? Mas a gente não gosta de surpresa. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa ponta mais conservadora dos FDICs. Tá? Como a gente está com o CDA 14,75, né? O carrego do Advanced a 2,46, a CDI mais 2,46 líquido, eu acho que é uma taxa muito boa para o conservadorismo da carteira. Então, a gente fica super tranquilo e tentando manter aí nesses níveis. Tá? Então, passando um pouco aí para os dados, carrego líquido do Advanced de 2,46, CDI mais 2,46, do Opportunity CDI mais 2,62, Capital Plus CDI mais 1,37 e o Previdência hoje CDI mais 1,53. Tá? A duration dos ativos no Plus está em 250 dias, no Prev está em 268. Tá? Vamos lá. Dentro dos highways, olhando primeiríssima linha, tá? Super conservadores, a gente ainda continua achando que a volatilidade do crédito ela vai acontecer uma hora ou outra. O risco de crédito está alto não só para os recebíveis, para pequena e média empresa, mas como também para aquelas empresas que a gente costuma falar que são high yield. Então, a gente está fora desse mercado, a gente acha que tem coisa por vir aí. Muitas empresas engasgadas em cima de despesa financeira. Tá? Então, a gente está dentro dos high grades os mais conservadores possíveis. Basicamente, atuando no mercado secundário, tá?
em oportunidades que aparecem com preços bons e títulos aí mais curtos, tá? De novo, a nossa ideia da renda fixa não é ganhar dinheiro com o mercado, com curva ou não. A gente gosta do carrego do crédito, tá? Então, a gente vai trabalhando a gestão dessa forma, tá? Na questão dos FDICs, super conservadores ainda, como sempre, mas agora ainda mais, tá? Só para colocar, eu e o Éder, que é o head da análise de crédito aqui, nosso sócio, a gente está voltando aí de algumas semanas de viagens, então, mesmo naqueles FDICs que a gente também não faz a gestão, ou nos que a gente faz a gestão que são fora de São Paulo, a gente teve em Porto Alegre, a gente teve em Joinville, eu estive no Rio de Janeiro, fazendo visitas aqui no de São Paulo, perto de São Paulo, justamente para ir acompanhar como está o processo de crédito e o sentimento dentro das carteiras dos FDICs, tá? E dentro do processo de análise de crédito e principalmente monitoramento e recuperação do crédito por parte das consultoras. Então, realmente acompanhar o trabalho deles, acompanhar como eles estão olhando o mercado, o que eles estão enxergando, para que setores que eles estão indo. Então, de novo, né, pessoa física, a gente já viu que já começou a ter aí o consignado privado, né, algumas casas dando problema. Então, a gente vai olhar muito para qual forma o consultor de crédito está pensando e para onde ele está indo. Se, pô, realmente, o call que a gente tem aqui, que é ficar fora de varejo, se eles estão tendo esse mesmo call, esse mesmo feeling que a gente está tendo aqui, né? Questão do agronegócio, se realmente eles não estão, pô, num momento desses em que você tem uma produção industrial menor, em que o empresário está investindo menos nas empresas, você tem menos recebível, se eles não estão saindo do processo de crédito usual para ir para um tipo de crédito novo, né? Que não é o usual deles, então isso traz mais risco, porque é um crédito que eles não conhecem. Então, faz parte do nosso trabalho aqui no monitoramento dos créditos dos FDICs, no monitoramento dos FDICs, a gente está em loco, né, nessas consultoras para entender, né? Um dos pontos, por exemplo, com o aumento do IOF, a gente soube aí que o portal da Petrobras segurou, né, na ponta dos bancos, justamente por conta de aumento de taxa. Então, alguns FDICs, a gente já vê o movimento dos FDICs correndo para o portal da Petrobras para pegar essas operações que os bancos não estão fazendo mais, né? Então, a gente sempre olhando o que esses FDICs, o que os FDICs estão fazendo, qual é a cabeça do consultor de crédito na originação, para saber se não vai ter nenhum revés lá na frente, tá? Então, a preocupação, de novo, né, com crédito, não é a concessão do crédito, e sim aonde esse crédito, qual é o carrego desse crédito, em cima de qual mercado esse crédito está, né? Porque a nossa preocupação é o que se faz hoje, é como é que eu vou colher isso lá na frente, né? Se eu vou colher isso em forma de prejuízo ou em forma de retorno, tá? Então, a gente sempre vai atuar muito próximo das consultoras nesse modelo, tá? Então, acho que é um pouco disso, de novo, né? Assim, a perspectiva ainda para os FDICs, ela é positiva, né? A gente continua achando, e eu sempre achei isso desde o começo, por mais que eu seja pessimista com crédito, e alguém tem que ser, né, na hora de olhar os investimentos, mas esse movimento dos FDICs, eles sempre se saem muito bem financiando as crises, né? Onde eles têm uma taxa boa, onde eles estão com uma liquidez de 95%, pela agilidade, as empresas acabam até respeitando isso, trabalhando junto nos acordos, nos RJs, etc. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que para o segundo semestre agora, a gente também deve ter um movimento um pouco baixo nesse início final do primeiro semestre, início do segundo semestre, mas eu acho que o mercado vai ficar muito forte aí para o final do ano, tá? Então, como sempre, o mercado de FDIC vai se sair muito bem aí. Estou bem positivo em relação a esse mercado. De novo, se o crédito bem trabalhado e bem olhado, tá? Acho que é isso, Ricardo. Com relação a, né, com relação ao atingimento de 1 bilhão aí do Advança, né? O que a gente tem para dizer aí em relação ao crescimento, ao avanço desse fundo, né? E eu sei que a gente está preparado em relação a cotas, mas o que você tem a dizer aí sobre isso e para tranquilizar, inclusive, os investidores aí que
que às vezes ficam até um pouco apreensivos, né? Se a gente vai tomar uma decisão de fechar o fundo, alguma coisa assim. Até porque o Opportunities a gente fechou ele até um pouquinho antes de um bi, né? Foi com 930 milhões. Hoje, olhando um pouco para trás, né, na época, quando a gente fechou ele com o Opportunities com 900 milhões, aí até foi controverso em relação à questão estratégica da empresa, né, etc. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, porque a partir do momento que a gente fechou o Opportunities em cima de fluxo e o que a gente tinha de cota na época, né, a gente conseguiu preparar a gestora com novos FDICs, algumas coisas e entender, né, porque o Opportunity tinha sido o primeiro fundo com crescimento muito rápido, né, e entender, realmente, pegar essa experiência para entender como o mercado funciona. Então, hoje a gente está bastante preparado em relação a isso, o Opportunities está com um bi, né, a gente até agradece aí os investidores, a confiança. A gente hoje está com capacity tranquilo para ir a 1,5 bi. Não temos, a gente está com uma originação de ativos muito boa. Acho que a gente aproveitou muito bem esse período, né, entre o fechamento do Opportunities e o crescimento gradativo aí do Advanced para encontrar novos ativos, aumentar o relacionamento que a gente tinha com o mercado, né, e a parceria que a gente tem com os FDICs. Então, se a gente for olhar a carteira do Opportunities quando ela tinha 900 milhões e a carteira do Advanced com bi, todo mundo vai ver que a carteira do Advanced continua entregando o resultado, ela está mais pulverizada, ela está mais líquida, né? Tem mais liquidez. Então, assim, eu acho que tudo é experiência, né? É um aprendizado também aí dessa... eu acho que nós aqui da M8, nós, a gestora aqui, acho que a gente está muito mais confortável com esse patrimônio de 1 bi do Advanced, mesmo crescendo o patrimônio total de investimento em FDICs para próximo de 2 bi, a gente está muito mais confortável e muito mais tranquilo, com uma carteira muito mais conservadora hoje do que o que a gente tinha quando a gente estava com os 900 milhões do Opportunities, tá? Então, não que a carteira não fosse conservadora, hoje a gente está com ela mais conservadora. Então, e com muitos ativos legais, ativos novos vindo. Então, até para a nossa própria gestão, né? A gestão da FDICs hoje com 5,5 bi também cresceu bastante, o que suporta legal esse nosso crescimento. Então, isso deixa a gente mais tranquilos aí, mais sossegados em relação a... Thiago, com relação ao índice de perda, né, a PDD, né, o que traz aí para a gente de reflexo, né, esse índice? Porque hoje, pô, a gente vê no jornal aí um monte de RJ, né, a gente segue vendo, né, estamos vendo isso há 2 anos, mas o nosso índice tá entre os mais baixos aí da história, né, agora nesse trimestre. Esse trimestre de captação e de retorno para as cotas subordinadas foram muito bons, até porque as perdas foram baixas, né? O que significa isso aí para você e para a M8? Vamos lá, primeiro. Bom, o retorno das cotas subordinadas, eles não estão tão bons, né? Em termos dos FDICs, aí a gente ainda está sofrendo um pouco esse ano, não está ruim, mas está menos do que a turma gosta, né? Não vai chegar nos 40% no ano, mas faz parte do jogo, vai chegar nos 30%, né? 25, 30%, tá? O índice de PDD, na verdade, ele tem que ser visto são 3 pontas, né? Então, primeiro, é a liquidez da carteira versus as perdas que você tem do crédito nessa carteira, e você tem que colocar a questão da taxa. Quando a gente trabalha no multicedente multisacado, que é um modelo estatístico, né, a gente vai olhar para a liquidez dos títulos, então liquida 95% pontualmente, né, então isso já é, de certa forma, excelente, você já mostra que a perda já é baixa, né? Agora, para ela chegar em 2,66%, aquilo que não liquidou, você vai usar dentro do modelo estatístico, que é um spread excedente. Então, dentro dos custos, que é o custo de alavancagem, né, menos os custos do fundo, menos as perdas, aquele cliente que está trabalhando, que deixou de te pagar, ele é compensado pela taxa elevada, pela taxa de desconto de recebível da carteira viva, que está te pagando. Então, é um efeito de cheque especial, né? Por que a gente opera aqui a 2,45, né, por mês nos recebíveis? Nós estamos falando 27, aí, 30% ao ano para as empresas, sendo que o custo do fundo, né, ele vai trabalhar e gira em torno, se a gente falar em CDI mais 4, a 18, mais 1, a 19%.
o FDIC opera quase 30 e os custos do fundo, inclusive das cotas de alavancagem, ele fica em 20. Então, esses 10% de spread excedente da carteira viva em relação a essa alavancagem recai sobre as cotas, reduzindo aí o impacto das perdas mensais do fundo. Então, dentro desse modelo, a gente consegue ter um índice de PDD de 2,66% na carteira como um todo. Tá? Então, desculpa, de 2,66% na carteira como um todo. Então, o que a gente vai olhar bastante é a liquidez e o spread excedente dessa carteira viva. Tá? Isso traz para a gente esse índice. Então, isso também deixa a gente confortável, porque no fim do dia, esse índice de PDD baixa mostra que o fundo tem uma geração de caixa suficientemente boa para conseguir honrar aí com amortizações ou resgates que possam ter e com novas operações, né, para continuar girando carteira. Tá ótimo. Bom, e acho que esse ano a gente acabou originando aí mais 2 consultoras novas, isso é importante também para a gente. Sim. Né? No primeiro semestre, aí, né? Ainda não fechamos o semestre, falta 20 dias, mas a gente trouxe 2 novos originadores, que é o nosso foco, né? Sempre trazer aí bons originadores que originam bons FDICs, boas pautas sêniores e mezaninos para a gente investir. Então, a gente segue na toada de fazer uma diligência muito forte com essa turma, né? E aprovar, obviamente, quem a gente entende que faz sentido para a nossa carteira, tá? Então, eu queria agradecer a todos aí pela presença aí nessa terça-feira, aqui em São Paulo, de frio, e mais todo mundo aí entendendo e ouvindo um pouquinho aí do mercado de crédito, eu acho muito legal. E a gente vai para a próxima daqui um mesinho quase, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente.